Um vale imenso, coberto de ossos secos e empoeirados. Silêncio total. Nem um sopro de vento. De repente, um barulho. Os ossos começam a se mexer, a se juntar. Músculos crescem, pele se forma. Em poucos instantes, um exército inteiro está de pé, vivo e respirando. Parece cena de filme de terror ou ficção científica, não é? Mas, na verdade, é uma visão bíblica poderosa que aconteceu há milhares de anos. E o mais incrível, ela tem tudo a ver com a sua vida hoje. Ezequiel era um homem em uma situação desesperadora. Imagine só, ele era um profeta, mas estava longe de casa, exilado em uma terra estranha. Seu povo, os israelitas, tinha sido conquistado e levado cativo para a Babilônia. Tudo que eles conheciam e amavam ficou para trás. Era como se o mundo deles tivesse acabado. Famílias separadas, o templo destruído, a terra prometida agora nas mãos de estrangeiros. Dá para imaginar o desânimo, a tristeza profunda? Muitos pensavam, acabou, Deus nos abandonou, não tem mais jeito para a gente. Foi nesse cenário de total desolação que Deus decidiu agir. Ele tinha uma mensagem poderosa para passar e escolheu Ezequiel para ser o porta-voz. Mas não seria uma mensagem comum, com palavras apenas. Não, Deus ia usar uma imagem tão forte, tão impactante, que ninguém jamais esqueceria. E assim começa a nossa história. Ezequiel, provavelmente em um dia comum, sem esperar nada de extraordinário, de repente sente a mão do Senhor sobre ele. Vocês já sentiram algo assim? Aquela sensação de que Deus está prestes a fazer algo grande, algo que vai mudar tudo? O profeta é arrebatado pelo Espírito. Num piscar de olhos, ele se vê transportado para um lugar que parecia saído dos seus piores pesadelos. Um vale enorme se estende diante dele, mas não é um vale cheio de vegetação ou de vida. Não, é um vale de morte. Ossos, ossos por toda parte. Milhares, talvez milhões deles. Secos, branqueados pelo sol, espalhados pelo chão como se uma batalha terrível tivesse acontecido ali há muito tempo. O silêncio é ensurdecedor. Nem um pássaro cantando, nem o zunido de um inseto. Nada além do vento soprando entre os restos mortais. Ezequiel deve ter sentido um arrepio na espinha. O que significava tudo aquilo? Por que Deus o havia trazido para um lugar tão desolador? Ele não sabia, mas estava prestes a testemunhar um dos maiores milagres já registrados na Bíblia. Aquele vale não era apenas um cemitério a céu aberto. Era um símbolo poderoso do estado espiritual do povo de Israel. Morto, sem esperança, esquecido. Mas Deus estava prestes a mostrar que mesmo na situação mais impossível, Ele pode trazer vida. E sabe o mais incrível? Essa história não ficou presa no passado. Ela fala diretamente com a gente hoje. Quantas vezes não nos sentimos assim? Como se nossas esperanças, nossos sonhos, nossa fé estivessem tão secos quanto aqueles ossos, como se não houvesse mais solução. Mas esperem só para ver o que Deus vai fazer nesse vale, porque o que Ele fez lá, Ele pode fazer na sua vida também. Está preparado para ver o impossível acontecer? Ezequiel está ali, parado no meio daquele vale assustador, cercado por ossos secos para todo lado. O silêncio é opressor, quebrado apenas pelo som do vento soprando entre os restos mortais. O coração dele deve estar batendo forte, sua mente tentando processar o que seus olhos estão vendo. É nesse momento de espanto e confusão que Deus faz uma pergunta para ele. Filho do homem, esses ossos podem viver? Imagine só o impacto dessa pergunta. É como se Deus estivesse desafiando não só a lógica, mas todas as leis da natureza que conhecemos. Ossos secos, expostos ao sol e ao vento, por sabe-se lá quanto tempo, voltando à vida. Impossível, certo? Mas Ezequiel, esse profeta era especial. Ele já tinha visto Deus fazer coisas incríveis antes. Ele sabia que com Deus, as regras do possível e impossível não se aplicam da mesma forma. Então, em vez de cair na armadilha de dizer um não imediato, ele responde com uma sabedoria surpreendente. Ah, Senhor Deus, só Tu o sabes. É como se Ezequiel estivesse dizendo, olha, Senhor, se fosse depender de mim ou de qualquer outro ser humano, eu diria que não tem chance. Mas o Senhor não é limitado como nós.
Se está perguntando, deve ter algo em mente. Então me diz, o que o Senhor pretende fazer? Essa resposta de Ezequiel é uma lição e tanto para a gente. Quantas vezes olhamos para uma situação na nossa vida e rapidamente concluímos: não tem jeito? Um casamento que parece estar além do reparo, um sonho que foi enterrado há anos, uma doença que os médicos dizem ser incurável, uma situação financeira que parece um buraco sem fundo. São nossos próprios vales de ossos secos. E é aí que Deus vem e nos faz a mesma pergunta: isso pode viver de novo? Nossa primeira reação pode ser de descrença, até de irritação. Como assim, Deus? Não está vendo que não tem mais jeito? Mas e se, como Ezequiel, aprendermos a responder: só o Senhor sabe? Essa pergunta de Deus não é só sobre ossos secos num vale distante. É sobre esperança. É sobre acreditar que Deus pode fazer o impossível. É um convite para vermos além das nossas limitações e enxergarmos as possibilidades divinas. Pense nas áreas da sua vida que parecem mortas. Aquele relacionamento que você já desistiu de tentar consertar. Aquele sonho que você enterrou porque parecia impossível. Aquela situação que todo mundo diz que não tem mais solução. E se Deus estivesse te perguntando agora: isso pode viver? A pergunta de Deus a Ezequiel é um lembrete poderoso de que nada está além do poder restaurador de Deus. É um convite para expandirmos nossa fé, para acreditarmos no impossível. Porque no final das contas, a resposta para essa pergunta não depende das circunstâncias, nem das probabilidades, nem mesmo da nossa fé. Depende unicamente do poder e da vontade de Deus. E você? Como responderia se Deus te fizesse essa pergunta hoje? Será que teria a humildade e a sabedoria de Ezequiel para dizer: só o Senhor sabe? Ou será que rapidamente descartaria a possibilidade de um milagre? Lembre-se, com Deus o impossível é apenas o começo. Ele está esperando para mostrar seu poder nas áreas da sua vida que parecem mais sem esperança. Tudo o que Ele pede é que estejamos abertos à possibilidade de um milagre. Agora, prepare-se para a parte mais surpreendente da história. Deus, o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, dá a Ezequiel uma ordem que para qualquer observador externo pareceria completa loucura. Profetiza a esses ossos, fala com eles. Imagine só a cena por um momento. Ezequiel sozinho naquele vale desolado, cercado por milhares de ossos secos e empoeirados. E agora ele recebe a instrução para falar com eles. Se alguém passasse por ali naquele momento, certamente pensaria que o profeta tinha perdido completamente o juízo. Falar com ossos? Que absurdo! Mas Ezequiel não questiona, não argumenta, não tenta explicar a Deus por que aquilo não faz sentido. Em vez disso, ele obedece. Começa a proclamar as palavras que Deus lhe dá. Ó ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Consegue imaginar a cena? A voz solitária de Ezequiel ecoando pelo vale, dirigindo-se a um público que aos olhos humanos era incapaz de ouvir, muito menos de responder. Deve ter sido um momento surreal, até mesmo para um profeta acostumado com experiências extraordinárias. E aqui está a lição poderosa para nós. Às vezes, Deus nos pede para fazer coisas que parecem loucura aos olhos do mundo. Falar de esperança quando tudo ao redor parece desesperador. Acreditar em cura quando os médicos já desistiram. Confiar em restauração quando todos dizem que é tarde demais. Mas é exatamente nesses momentos, quando obedecemos mesmo sem entender completamente, que os milagres acontecem. Porque a palavra de Deus, proclamada em obediência e fé, tem poder para dar vida até ao que parece morto há muito tempo. E o mais incrível, os ossos ouvem. De repente começa um barulho. Um estrondo que deve ter feito Ezequiel dar um pulo de susto. Os ossos começam a se mexer, a se juntar. É como assistir a um filme de terror ao contrário. Fêmur encontra fêmur, costelas se encaixam, crânios encontram suas colunas vertebrais. Tudo isso nos ensina algo profundo sobre o poder da palavra de Deus quando proclamada em obediência. Não importa o quão morta, seca ou impossível uma situação pareça, a palavra de Deus tem o poder de trazer vida. Pense nas áreas da sua vida
que parecem tão mortas quanto aqueles ossos. Talvez seja um relacionamento que parece além da reconciliação, ou um sonho que você enterrou há tanto tempo que nem se lembra mais dele. Pode ser uma situação financeira que parece não ter solução, ou uma luta contra um vício que você já tentou vencer tantas vezes sem sucesso. E se Deus estivesse te pedindo para profetizar sobre essas situações, para falar sua palavra de vida sobre elas, mesmo quando parece loucura, mesmo quando não há nenhum sinal visível de mudança? É fácil ficar desanimado quando olhamos para nossos próprios vales de ossos secos. É tentador ceder ao desespero, à resignação. Mas a história de Ezequiel nos lembra que, com Deus, nada está além da possibilidade de restauração. Claro, falar com ossos secos parece loucura. Mas quantas vezes na Bíblia vemos Deus pedindo às pessoas para fazerem coisas que pareciam insanas? Noé construindo uma arca em terra seca. Moisés estendendo seu cajado sobre o Mar Vermelho. Josué marchando ao redor de Jericó. Gideão reduzindo seu exército antes de uma batalha crucial. Em cada um desses casos, a obediência a uma ordem aparentemente louca abriu caminho para um milagre espetacular. E o mesmo pode acontecer em nossas vidas hoje. Então, que tal começarmos a profetizar sobre nossos próprios vales de ossos secos? Declarar as promessas de Deus sobre situações que parecem sem esperança? Falar vida onde só vemos morte? Proclamar vitória onde só enxergamos derrota? Lembre-se, a palavra de Deus, proclamada em fé e obediência, tem poder para transformar até as situações mais impossíveis. Não subestime o poder de abrir sua boca e declarar o que Deus diz, mesmo quando tudo ao seu redor parece contradizer essa verdade. Quem sabe, talvez assim como Ezequiel, você comece a ouvir um ruído, um estrondo em sua vida. O som de coisas mortas ganhando vida novamente. O barulho de situações impossíveis sendo transformadas pelo poder de Deus. O Vale dos Ossos Secos não se transformou instantaneamente em um exército vivo. Foi um processo, uma transformação gradual, que nos ensina muito sobre como Deus frequentemente trabalha em nossas vidas. Vamos examinar mais de perto esse processo fascinante. Primeiro, os ossos se juntaram. Um ruído ensurdecedor ecoa pelo vale enquanto milhares de ossos se movem, se chocam, se encaixam. É como um quebra-cabeça gigante se montando sozinho. Fêmures encontram pelvis, vértebras se alinham, costelas abraçam colunas. É uma visão surreal, quase assustadora, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Depois, surgem os tendões e os músculos. Camadas de tecido começam a cobrir os esqueletos recém-formados. É como ver um curso de anatomia ao vivo, em velocidade acelerada. Onde antes havia apenas ossos brancos e secos, agora há forma, estrutura, a promessa de movimento. Por fim, a pele cobre tudo. O que era um espetáculo grotesco de músculos expostos se transforma em corpos completos. Milhares deles, deitados no chão do vale, como se estivessem apenas dormindo. Esta progressão nos ensina algo crucial sobre como Deus frequentemente opera em nossas vidas. Raramente vemos uma transformação instantânea, um milagre que acontece num piscar de olhos. Mais comumente, é um processo, passo a passo, camada por camada. Deus vai reconstruindo, restaurando, trazendo vida. Pense em como isso se aplica à nossa jornada espiritual. Quando nos voltamos para Deus, raramente experimentamos uma transformação completa e imediata. Em vez disso, é uma jornada. Primeiro, as estruturas básicas de nossa fé se formam, como os ossos se juntando. Começamos a entender as verdades fundamentais do Evangelho, a formar hábitos de oração e leitura da Bíblia. Então, como os músculos e tendões, nossa fé ganha força e flexibilidade. Começamos a aplicar o que aprendemos em diferentes áreas de nossas vidas. Nossas crenças são testadas e, no processo, se tornam mais resilientes. Como a pele cobrindo o corpo, nossa nova identidade em Cristo se torna mais evidente para o mundo ao nosso redor. Nosso caráter é transformado, nossos relacionamentos são impactados, nossa influência cresce. Mas note, mesmo após todo esse processo incrível, ainda falta algo crucial: o sopro de vida.
Isso nos lembra que, por mais que nos esforcemos, por mais que cresçamos e mudemos, a verdadeira vida só vem de Deus. Não podemos manufacturá-la por conta própria. Esta transformação gradual nos ensina paciência e perseverança. Às vezes, olhamos para nossas vidas ou para as vidas daqueles ao nosso redor e ficamos frustrados com a falta de progresso. Queremos ver mudança imediata, transformação instantânea. Mas Deus frequentemente escolhe trabalhar ao longo do tempo, passo a passo. Isso também nos dá esperança. Talvez você esteja no início de sua jornada espiritual, sentindo-se como aqueles ossos espalhados, desconectado, sem propósito. Ou talvez você esteja mais adiante no processo, começando a ver a estrutura, mas ainda não a plenitude do que Deus quer fazer. Onde quer que você esteja, saiba que Deus não terminou. Ele continua trabalhando, formando, moldando. E para aqueles que estão orando por outros, talvez um filho afastado da fé, um cônjuge não crente, um amigo que luta contra vícios, esta história oferece encorajamento. Mesmo quando não vemos mudança externa, Deus pode estar trabalhando nos bastidores, juntando os ossos, preparando o terreno para uma transformação mais visível. A lição aqui é clara: não desista no meio do processo. Não julgue o trabalho de Deus antes que ele esteja completo. Continue confiando, continue obedecendo, continue profetizando as palavras de Deus sobre sua situação. Porque o Deus que pode trazer um exército de um vale de ossos secos, certamente pode completar a boa obra que ele começou em você e naqueles por quem você ora. Agora chegamos ao clímax da história, o momento mais emocionante e poderoso. Ezequiel vê diante de si um espetáculo incrível. Milhares de corpos perfeitamente formados, anatomicamente completos, estendidos pelo vale. Mas há um problema crucial: estão todos mortos. Não há respiração, não há batimento cardíaco, não há vida. É neste momento que Deus dá a Ezequiel sua segunda ordem surpreendente. Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Mais uma vez, Ezequiel obedece sem questionar. Ele levanta sua voz e chama o Espírito, o fôlego de vida. E então, diante de seus olhos atônitos, acontece: o fôlego de vida entra naqueles corpos inertes. De repente, onde antes havia apenas silêncio, agora há o som de milhares de pessoas respirando, se movendo, se levantando. Em questão de momentos, um exército enorme se põe de pé. Onde antes só havia morte e desolação, agora há vida, movimento, energia. O vale ecoa com o som de passos, de vozes, de vida pulsante. Este momento dramático nos ensina uma verdade profunda e vital. Não basta termos a estrutura correta, a aparência certa, todos os componentes no lugar. Sem o sopro de Deus, sem seu Espírito dando vida, somos apenas corpos sem vida, igrejas sem poder, crentes sem impacto. Pense em como isso se aplica à nossa vida espiritual. Quantas vezes nos concentramos em ter todas as coisas certas externamente? Frequentamos a igreja regularmente, lemos nossa Bíblia, até servimos em ministérios. Mas se não tivermos o Espírito de Deus operando em nós, tudo isso é como aqueles corpos no vale, bem formados, mas sem vida real. Este é um lembrete poderoso de nossa total dependência de Deus. Não importa quanto nos esforcemos, não importa quão perfeitos pareçamos externamente, a verdadeira vida só vem de Deus. É seu Espírito que nos vivifica, que nos dá poder, que nos torna eficazes em seu reino. Isso também nos fala sobre avivamento, tanto pessoal quanto coletivo. Às vezes, nossas igrejas, nossos ministérios, até mesmo nossas vidas pessoais podem parecer como aquele vale antes do sopro de vida. Tudo está no lugar, a estrutura está correta, mas falta poder, falta vida. O que precisamos não é de mais programas, mais atividades, mais esforço humano. Precisamos do sopro do Espírito de Deus. E note algo importante: Deus usa Ezequiel neste processo. Ele poderia ter simplesmente soprado vida naqueles corpos diretamente, mas ele escolhe trabalhar através de seu servo.
Isso nos lembra que, embora a vida venha unicamente de Deus, Ele frequentemente escolhe usar seres humanos como instrumentos de seu poder vivificador. Isso tem implicações profundas para a nossa vida de oração e ministério. Quando oramos por avivamento, quando intercedemos pelos perdidos, quando ministramos aos quebrantados, estamos essencialmente fazendo o que Ezequiel fez, chamando o Espírito de Deus para soprar vida. Pense nas áreas de sua vida que parecem mortas ou estagnadas. Talvez seja seu casamento, sua vida profissional, seu ministério na igreja ou sua própria caminhada com Deus. Você tem se esforçado, tentado fazer tudo certo, mas ainda assim sente que falta algo. Talvez o que você precisa não seja mais esforço, mas mais do Espírito de Deus. E se começássemos a orar como Ezequiel? Vem, Espírito Santo, e sopra sobre esta situação. Traz vida onde há morte, poder onde há fraqueza, esperança onde há desespero. Esta é uma oração que Deus se deleita em responder. Lembre-se, o mesmo Deus que soprou vida naquele vale de ossos secos quer soprar nova vida em você hoje. Ele quer renovar sua paixão, restaurar sua esperança, revitalizar seu ministério. Tudo o que Ele pede é que estejamos abertos, disponíveis e desesperados por sua presença vivificadora. Que possamos, como Ezequiel, ser aqueles que não apenas recebem o sopro de vida de Deus, mas que também o proclamam sobre outros, vendo o poder transformador de Deus operar em nossa geração. Após o espetáculo impressionante da ressurreição dos ossos secos, Deus não deixa Ezequiel na dúvida sobre o significado dessa visão extraordinária. Ele explica detalhadamente o que tudo aquilo representa, revelando uma mensagem profunda, não apenas para o povo de Israel daquela época, mas para todos nós hoje. Filho do homem, diz Deus a Ezequiel, estes ossos são toda a casa de Israel. Imagine o impacto dessas palavras para o profeta. Aqueles ossos secos, aparentemente sem esperança, representavam o próprio povo de Deus. Mas a explicação continua. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Esta declaração revela o estado emocional e espiritual profundo do povo de Israel naquele momento. Exilados, longe de sua terra, com o templo destruído e aparentemente abandonados por Deus, eles haviam perdido toda a esperança. Sentiam-se como aqueles ossos secos, sem vida, sem futuro, sem propósito. Quantas vezes não nos sentimos assim também? Talvez você esteja passando por um período em que tudo parece dar errado. Seus sonhos foram frustrados, seus relacionamentos estão em frangalhos, sua fé está vacilante. Você se sente exatamente como aqueles israelitas, seco, sem esperança, de todo exterminado. Mas a mensagem de Deus não para na constatação do problema. Ele continua. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Que promessa poderosa! Deus não apenas reconhece o estado desesperador de seu povo, mas promete uma restauração completa. Ele promete tirá-los de suas sepulturas, não apenas físicas, mas emocionais e espirituais, e trazê-los de volta à sua terra. Para os israelitas, isso significava uma promessa de retorno do exílio, de restauração nacional. Mas para nós hoje, isso carrega um significado ainda mais profundo. Representa a promessa de Deus de nos resgatar das sepulturas de nossa desesperança, de nos dar nova vida quando nos sentimos completamente mortos por dentro. Deus continua, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aqui está o cerne da questão. A promessa não é apenas de restauração externa, mas de uma transformação interna profunda. Deus promete colocar seu próprio espírito em seu povo. Isso fala de uma intimidade, de uma conexão profunda com o divino que vai além de meras circunstâncias externas. Para nós, como cristãos, isso aponta diretamente para a obra de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo.
Através de Cristo, Deus nos tira da sepultura do pecado e da morte espiritual. Ele nos dá nova vida, não apenas metaforicamente, mas literalmente, através da presença de seu Espírito em nós. O propósito final de tudo isso? Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. A restauração, a nova vida, o poder do Espírito, tudo isso serve para revelar quem Deus é, para mostrar seu poder, sua fidelidade, seu amor incansável por seu povo. Isso nos lembra que os milagres em nossas vidas, sejam grandes ou pequenos, não são apenas para nosso benefício pessoal. São testemunhos vivos do caráter e do poder de Deus. Quando Deus nos resgata de situações impossíveis, quando Ele sopra vida nova em áreas que pensávamos estar além da redenção, Ele está se revelando não apenas a nós, mas ao mundo ao nosso redor. Pense nas implicações disso para a sua própria vida. Aquela situação que parece sem esperança, aquele relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, aquele sonho que você enterrou há muito tempo, e se fossem oportunidades para Deus demonstrar seu poder restaurador? E se, através da sua restauração, Deus quisesse se revelar não apenas a você, mas a todos ao seu redor? A visão dos ossos secos nos ensina que nada está além do poder restaurador de Deus. Nenhuma situação é tão desesperadora, nenhum coração tão endurecido, nenhuma vida tão arruinada que Deus não possa trazer à vida novamente. Mas mais do que isso, nos ensina que nossa restauração tem um propósito maior: glorificar a Deus e revelar seu caráter ao mundo. Que possamos, como o povo de Israel, permitir que Deus nos resgate de nossas sepulturas, nos encha com seu Espírito e use nossas histórias de restauração como testemunhos vivos de seu poder e amor incondicionais. A visão dos ossos secos não termina apenas com a demonstração do poder de Deus em trazer vida do nada. Ela se estende para uma promessa ainda mais profunda e abrangente de restauração completa. Deus não apenas promete dar vida aos ossos secos, mas também se compromete a restaurar completamente seu povo, a sua terra e ao seu propósito. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Esta declaração de Deus é carregada de significado e esperança. Não é apenas sobre sair de túmulos literais, mas sobre ser resgatado de situações que parecem tão finais e desesperadoras quanto a própria morte. Para o povo de Israel no exílio, esta promessa significava muito mais do que apenas voltar geograficamente para sua terra natal. Representava a restauração de sua identidade como povo escolhido de Deus, a renovação de sua aliança e a chance de mais uma vez cumprir seu propósito divino. Pense no poder dessa promessa. Deus não estava apenas dizendo que iria consertar as coisas ou melhorar um pouco a situação. Ele estava prometendo uma reversão completa de suas circunstâncias, uma restauração tão radical que seria como sair do túmulo para uma vida nova. Para nós hoje, esta promessa ressoa de maneiras profundas e pessoais. Quantos de nós não nos sentimos, em algum momento, como se estivéssemos em uma sepultura, seja de depressão, vício, relacionamentos quebrados, fracassos profissionais ou crises de fé? A promessa de Deus é que Ele pode e quer nos tirar dessas sepulturas. Mas note que a promessa vai além de simplesmente nos tirar da situação ruim. Deus promete nos levar de volta à nossa terra, em outras palavras, ao lugar de bênção, propósito e intimidade com Ele, que sempre foi sua intenção para nós. E porei em vós o meu espírito e vivereis. Aqui está o coração da promessa de restauração de Deus. Não é apenas sobre mudar nossas circunstâncias externas, mas sobre uma transformação interna profunda. Deus promete colocar seu próprio Espírito em nós, a fonte da verdadeira vida. Para nós, como cristãos, isso aponta diretamente para a obra de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. Através de Cristo, somos não apenas perdoados, mas preenchidos com a própria vida de Deus. O Espírito Santo em nós é a garantia de nossa restauração completa,
o poder que nos permite viver a vida abundante que Jesus prometeu. Esta promessa de restauração é holística. Ela abrange cada aspecto de nossas vidas, espiritual, emocional, relacional e até mesmo físico. Deus não está interessado em consertos parciais ou soluções temporárias. Ele quer nos restaurar completamente, nos devolver ao seu propósito original para nossas vidas. Pense nas implicações disso para a sua própria vida. Talvez você tenha áreas que parecem estar além da redenção, relacionamentos que parecem irremediavelmente quebrados, sonhos que morreram há muito tempo, feridas emocionais que parecem nunca cicatrizar completamente. A promessa de Deus é que Ele pode restaurar até mesmo essas áreas. Mas a restauração de Deus nem sempre se parece com o que esperamos. Às vezes, em vez de simplesmente consertar o que estava quebrado, Deus faz algo completamente novo e melhor. Pense em José no Antigo Testamento. Deus não apenas o tirou da prisão, mas o elevou a uma posição de autoridade que ele nunca poderia ter imaginado. A promessa de restauração de Deus também nos desafia a não nos contentarmos com menos do que sua melhor vontade para nossas vidas. É fácil nos acostumarmos com nossas sepulturas, nos resignarmos a viver com menos do que Deus tem para nós. Mas Deus nos chama para sair, para viver, para experimentar a plenitude de sua restauração. Finalmente, a promessa de restauração de Deus não é apenas para nós individualmente, mas tem implicações coletivas. Assim como Deus prometeu restaurar toda a nação de Israel, Ele quer restaurar famílias, igrejas, comunidades inteiras. Somos chamados a ser agentes dessa restauração, trazendo a esperança e o poder transformador de Deus para as sepulturas ao nosso redor. Que possamos agarrar essa promessa de restauração com ambas as mãos, que tenhamos a coragem de permitir que Deus nos tire de nossas sepulturas, nos encha com seu Espírito e nos use para trazer sua restauração a um mundo quebrantado. Porque o Deus que pode trazer um exército de ossos secos à vida, certamente pode restaurar e renovar cada aspecto de nossas vidas para sua glória. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer sair deles, ó povo meu. Esta declaração poderosa de Deus a Ezequiel revela o propósito final por trás de toda a visão dos ossos secos e da promessa de restauração, o reconhecimento de quem Deus é. Este não é um detalhe menor na narrativa, é o ponto culminante de toda a experiência. Todo o espetáculo impressionante, os ossos se juntando, os corpos se formando, o sopro de vida animando um exército inteiro, tudo isso serve a um propósito maior: revelar a natureza e o caráter de Deus. Pense na profundidade dessa afirmação. Deus está dizendo que quando Ele realizar este milagre impossível, quando Ele trouxer vida do que está completamente morto, seu povo finalmente o reconhecerá verdadeiramente. Não é apenas sobre ver seu poder em ação, mas sobre entender quem Ele realmente é. Isso nos leva a uma verdade profunda. Muitas vezes, é nas situações mais desesperadoras, nos vales de ossos secos de nossas vidas, que realmente chegamos a conhecer Deus. Quando estamos no fundo do poço, quando todas as nossas esperanças se foram, quando não temos mais para onde olhar, é aí que Deus frequentemente escolhe se revelar de maneiras poderosas e inconfundíveis. Pense em outras histórias bíblicas que ilustram esse princípio. Foi no meio da fornalha ardente que Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram a presença de Deus de uma forma que nunca haviam conhecido antes. Foi na cova dos leões que Daniel viu o poder protetor de Deus de uma maneira indiscutível. Foi no ventre do grande peixe que Jonas finalmente entendeu a misericórdia e a soberania de Deus. Para nós hoje, isso traz tanto desafio quanto conforto. O desafio está em reconhecer que nossas lutas, nossas dificuldades, nossos vales de ossos secos podem ser oportunidades para conhecermos Deus mais profundamente. Quando enfrentamos situações impossíveis, quando nos sentimos completamente sem esperança, podemos escolher ver essas circunstâncias não apenas como problemas a serem resolvidos, mas como convites para experimentar Deus de uma nova maneira.
O conforto vem da certeza de que Deus usa todas as coisas, até mesmo nossas maiores dificuldades, para se revelar a nós. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Cada luta, cada decepção, cada momento de desespero pode se tornar um palco para Deus demonstrar quem Ele é. Mas note também que o reconhecimento de Deus não é apenas um exercício intelectual. Não se trata apenas de acumular conhecimento sobre Deus, mas de experimentá-lo pessoalmente. Quando Deus diz, "Sabereis que eu sou o Senhor", Ele está falando de um conhecimento íntimo, experiencial. É o tipo de conhecimento que vem de ver Deus agir de maneiras que desafiam toda a explicação humana. Isso nos lembra que nossa jornada de fé não deve ser apenas sobre o que fazemos para Deus, mas sobre conhecê-lo mais profundamente. Muitas vezes, nos concentramos tanto em servir a Deus, em tentar agradá-lo, que perdemos de vista o propósito principal, conhecê-lo intimamente. Além disso, o reconhecimento de Deus não é apenas para nosso benefício pessoal. Quando experimentamos o poder restaurador de Deus em nossas vidas, quando o vemos fazer o impossível, nos tornamos testemunhas vivas de seu caráter e poder para o mundo ao nosso redor. Nossa história de restauração se torna um testemunho que aponta outros para Deus. Pense em como isso se aplica à sua própria vida. Quais são os vales de ossos secos que você está enfrentando agora? Talvez seja um relacionamento que parece irremediavelmente quebrado, uma situação financeira que parece não ter solução, uma luta contra um vício que parece interminável, ou uma crise de fé que o deixou seco e vazio. E se, em vez de ver essas situações apenas como problemas a serem resolvidos, você as visse como oportunidades para conhecer Deus mais profundamente? E se você começasse a orar não apenas pela solução, mas por uma revelação maior de quem Deus é no meio de sua luta? Lembre-se, o Deus que pode trazer um exército à vida de um vale de ossos secos é o mesmo Deus que quer se revelar a você hoje. Ele quer que você o conheça, não apenas como um conceito teológico, mas como uma realidade viva e poderosa em sua vida. Que possamos, como o povo de Israel, chegar ao ponto onde podemos dizer com convicção: agora sei que Tu és o Senhor. Não porque lemos sobre Ele em um livro, não porque ouvimos outros falarem sobre Ele, mas porque o vimos agir de maneiras poderosas e inconfundíveis em nossas próprias vidas. E que esse conhecimento íntimo de Deus nos transforme, nos enchendo de uma confiança inabalável em seu poder e amor, mesmo quando enfrentamos os vales de ossos secos mais desafiadores de nossas vidas.